as dores crônicas e os tratamentos. É sobre isso que a gente fala hoje no EPTV Comunidade. Os entrevistados são os médicos anestesistas Fabrício Assis e Charles Oliveira. E o que as pessoas fazem para aliviar a dor sem medicamentos? Vamos ver alguns depoimentos. Faço caminhada todos os dias e a caminhada me ajuda muito. Eu não tenho dor, realmente eu não tenho. Faço alongamento. Porque eu também peguei, faz acho que uns 2 meses que eu saí da academia, né? Então eu fiquei assim um pouco preguiçosa, mas quando eu estava fazendo alongamento direto, eu já não tinha tanta dor. Eu convivo porque eu faço esquecer, porque a dor, se você ficar falando, eu tenho, então a mente da gente é que funciona todo ao corpo. Então se você fala que tem aquele problema, fica falando, aí você já entra em como um tipo de depressão e às vezes você nem tá e já sente uma dorzinha e fala, eu já tô. Então eu tento fazer que eu não tô, eu digo, eu não tenho, tô curada. Qual a sua opinião, doutor Fabrício, sobre o que disse ali a Cleonice, dessa questão do pensamento positivo ou de tentar esquecer aquilo que se está sentindo? Isso é eficiente mesmo? Eu acho que sim, eu acho que todos eles estão certos, né, na verdade. Eu acho que todos os métodos que você puder empregar para poder fazer com que você tenha um alívio da dor, eles são válidos. A atividade física é fundamental, né? E, como eu disse antes, a cabeça também é fundamental. Então, a gente tem que aprender também a controlar um pouco as nossas vontades e, por exemplo, nos distrair com outras coisas também é importante, não ficar pensando só na dor, né? Entendi. Então, isso que ela está falando também é muito importante. Agora, doutor Charles, é lógico que nada disso dispensa também o acompanhamento médico, né? A pessoa tem que procurar uma origem para aquele problema. Sim, a gente procura achar a causa e tratar. Mas em algumas situações, como por exemplo a fibromialgia, a participação do médico nessa cura é pequena. O que é fibromialgia? A fibromialgia é uma dor que está esparramada pelo corpo em diferentes lugares, no linguajar das pessoas. É uma dor que anda pelo corpo. E a maior responsabilidade da cura dessa doença está mais na pessoa e não no médico. O que causa normalmente esse tipo de dor, a fibromialgia? Perdão. Tem alguma causa assim mais evidente, esse tipo de dor? É psicológico? É uma soma de questões, um desequilíbrio hormonal. A cabeça também é uma pessoa que não tem muita luta, é uma pessoa mais frágil psiquicamente. Então, tem uma origem muito mais na cabeça mesmo da pessoa. Sim. O que não impede que ela sinta realmente aquele sintoma, não é, doutor Fabrício? Na verdade, ela é multifatorial. A cabeça é uma das causas, mas como o doutor Charles falou, a parte hormonal é muito importante. E existem outros fatores também genéticos que estão associados com a fibromialgia, né? E, então, a fibromialgia, na verdade, é uma doença muito complexa. Há pessoas que acham que é uma infecção viral que acaba causando a fibromialgia. É uma doença pouco compreendida ainda, mas com certeza o emocional tem um papel muito importante dentro do quadro da fibromialgia. E a dor de cabeça, doutor? Também é um mistério ainda para a ciência e para os médicos? A dor de cabeça é uma das queixas mais frequentes que a gente tem no consultório. E dentro das dores de cabeça, né, a enxaqueca e a cefaleia tensional são os dois grandes grupos de pacientes, talvez. Quase 90%. Enxaqueca a gente costuma ouvir, mas agora essa cefaleia que o senhor mencionou... Cefaleia tensional. Como é isso? A cefaleia tensional, a dor é causada pela compressão dos nervinhos extrinsecamente ao crânio, né? Nos músculos externos ao osso no crânio, na verdade. Então, a pessoa, por exemplo, que é muito tensa, então o músculo comprime o nervo, a pessoa vai ter uma dor. A enxaqueca já é uma inflamação causada dentro do cérebro. Então, é a diferença básica entre as duas. Em torno de 90% de todas as dores de cabeça, elas têm como causa ou a enxaqueca ou a cefaleia tensional. E o que causa essa enxaqueca ou essa cefaleia, Dr. Charles? Isso ainda é difícil de se diagnosticar? Vamos falar que 90% disso, ou 95%, são de causas não claras, e a gente trata somente os sintomas. Então, sobra 5% aí das dores de cabeça que tem uma razão dessa dor, seja um aneurisma, seja uma meningite, seja um tumor. Então, a nossa função primeira é
descartar essas causas secundárias, que são doenças que devem ser abordadas. Descartando isso, a gente inclui elas em outros grupos de cefaleias, principalmente a enxaqueca e a cefaleia tensional, e vamos tratar esses sintomas. E aí a pessoa tem que fazer o tratamento, vamos dizer assim, ao longo da vida, normalmente. Vai ter que conviver com isso. Não conviver, talvez conviver com tratamento, mas não conviver com a dor. Sem sentir mais aquele desconforto da dor. Isso é possível, doutor Fabrício? É possível. Eu acho que outra grande causa da dor também, a gente conversou no começo, que seriam os problemas da coluna cervical, né? Então, a enxaqueca e a cefaleia tensional são muito comuns nos pacientes mais jovens. A enxaqueca, por exemplo, é uma doença muito mais comum na mulher e no período do ciclo menstrual dela. Quando a mulher entra na menopausa, a enxaqueca desaparece. Então, daí já a dor de cabeça causada pela coluna cervical é o contrário, ela começa já com envelhecimento. Então, ela começa a partir da quinta, sexta década de vida. Então, esses pacientes mais velhos, mais idosos, que têm dor de cabeça mais persistente, existe uma chance muito grande dessa dor de cabeça ter como causa principal uma artrose na coluna cervical ou mesmo uma hernia de disco, ou um problema do disco da coluna cervical também. O que tem sido mais comum aí na moderna medicina com relação ao tratamento da dor? O que se tem buscado como uma saída para esse problema? É o medicamento? É a cirurgia? O que tem se buscado com mais ênfase para se tentar resolver essa questão? Eu acho que duas coisas. Primeiro é a abordagem multidisciplinar. Então, a gente avaliar o paciente como um todo, né? A gente ter uma avaliação psicológica desse paciente, uma avaliação física boa desse paciente. E hoje, né, como tratamento médico, isso tem muitos avanços, principalmente na parte das técnicas minimamente invasivas, né, que são procedimentos minimamente invasivos que a gente faz, procedimentos onde o paciente está acordado, procedimentos ambulatoriais, onde eu mostrei há pouco a radiofrequência, que seria um deles. Então, você aplica uma corrente, por exemplo, no nervinho que inerva aquela articulaçãozinha que está causando a dor da artrose. E você, bem no ponto ali. Bem no ponto. E você desliga aquele nervinho, faz um bloqueio mais longo, vamos dizer assim. Então, o paciente pode ficar uns 2 anos melhor da dor com um procedimento. Então, é um avanço bastante grande para o tratamento desses tipos de paciente. Agora, doutor Charles, tem tudo a ver com estilo de vida também, pelo que a gente pode entender dessa conversa toda que nós tivemos, né? Quer dizer, tentar tomar um pouco de cuidado com o peso, o excesso de peso, levar uma vida mais saudável, buscar algumas atividades que enfrentem até o próprio estresse. Tudo isso está na receita aí para lidar com a dor? É um problema do nosso mundo, do cotidiano, não? Todo mundo correndo, todo mundo só preocupado com o trabalho, com pouco tempo para dedicar à família, ao lazer. Eu acho que a mudança de atitude em relação à vida é talvez um primeiro passo. Uma atividade física, alimentação adequada, são passos fundamentais. Mas sem preconceito contra medicamentos, quando for necessário, quando o médico disser que é por ali que tem que ser também, né? Com certeza, as medicações têm uma função muito, muito importante. E elas têm evoluído também? Há pesquisas? Sim, ano a ano saem medicações mais novas, com menos efeitos colaterais, com uma qualidade melhor, uma ação melhor. Isso aí, dia a dia, recebemos medicações novas. Agora, é preciso saber exatamente o que usar, em que situação, não é, doutor Fabrício? Como já falou-se aqui também várias vezes. O diagnóstico, quanto mais preciso ele for, melhor. Quanto mais preciso ele for, melhor. E o Dr. Charles também disse que além das medicações, né, dos derivados da morfina, que a gente chama de opioides, são muito importantes hoje os analgésicos adjuvantes, que são antidepressivos e anticonvulsivantes, que a gente não vai estar dando para o paciente com o objetivo de tratar uma depressão ou uma convulsão. E sim, eles são analgésicos para determinados tipos de dor. Isso é muito importante. Então, alguns tipos de dor causada por inflamação no nervinho, por exemplo, essas medicações aliviam muito mais a dor do que os derivados da morfina ou os anti-inflamatórios, por exemplo. Tá certo. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui hoje para esse assunto que angustia tanta gente, que é importante que a gente trate. Muito obrigado mesmo pela presença. Faça os seus comentários ou sugestões para o nosso programa pelo e-mail eptvcomunidade@eptv.com.br. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.
EPTV Comunidade.